Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula de bufonaria e nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre as características do bufão. Recapitulando um pouco da primeira aula, a gente falou como surgiu o bufão, onde foi o seu auge, o auge da bufonaria, que foi na Idade Média, e falamos um pouco como ele chegou como uma linguagem artística, através de Lecoq e outros estudiosos. Nessa aula a gente vai focar um pouquinho mais nas características do bufão. Vamos pontuar um pouco mais algumas características, algumas informações mais aprofundadas sobre essa linguagem. E vamos começar falando um pouco da principal característica do bufão. E qual era essa característica? A deformidade física. Muitos dos bufões, a maioria dos bufões, eles eram corcundas, anões, tinham deformidades por todo o corpo, alguns não tinham alguns membros, ou seja, eles eram de dimensões diferentes, eram redimensionados, ou seja, fora de um padrão. E esse fora do padrão, na Idade Média, já era um motivo de riso, já era um motivo de chacota. E outras deformidades também existiam, fisicamente falando, que eram as deformidades psicológicas. Muitos dos bufões eram loucos, porque tinha alguma dislexia, tinha alguns problemas psicológicos que faziam também, geravam a questão do riso e da comicidade, reforçando, pensando isso na Idade Média. Outras características também eram características que davam para eles, como que eu posso dizer, funções, ações bufonescas, como por exemplo ter alguma disfunção no intestino, no qual eles defecassem o tempo todo. Isso era uma característica do bufão, ou seja, o bufão, a principal característica dele é a deformidade, pensando tanto na parte física, com relação ao corpo e tudo mais, pensando na deformidade psicológica também, em disfunções do corpo que causassem esse riso. Essa era a principal característica do bufão clássico, do bufão medieval. E vale a pena a gente ressaltar também aqui que nós estamos falando dessa deformidade na Idade Média, no início do Renascimento. Ou seja, não estamos defendendo que existe o riso porque é disforme, porque é deficiente. A gente está falando, contextualizando o bufão, e muito se mudou, se transformou o pensamento sobre a deformidade. A gente também pode até ressaltar que essa deformidade, a questão da deficiência física, mental, ela teve muitas mudanças durante os períodos. Houve épocas em que a deformidade era considerada algo divino. Pessoas que eram disformes eram consideradas pessoas com poderes, pessoas iluminadas. Como exemplo, os cegos na Grécia Antiga, que eram sábios, eram oráculos, previam o futuro. Então a gente está contextualizando isso, então vale a pena ressaltar isso, e a gente vai explicando também como a gente desenvolve, pesquisa essa questão da deformidade hoje, através de exercícios cênicos e tudo mais. Uma outra característica muito interessante também do bufão é que ele se aproximava muito do animalesco. O bufão ele era muito próximo ao animalesco. Ele não tinha pudor nenhum, era sexual, não tinha essa questão dos pudores que eram colocados para a sociedade. Ele era escatológico, ele peidava, cagava, vomitava, comia como um ogro, não tinha pudor. Essa é uma coisa muito interessante também da gente ressaltar. Mas todas essas características não adiantava de nada para um bufão se ele não fosse sagaz. A principal ferramenta de jogo do bufão, porque um bufão ele não precisava só ter uma deformidade, ele também precisava saber jogar. E a principal ferramenta de jogo dele era a paródia. Ou seja, ele imitava o clero da época, ele imitava os subordinados do rei, e tudo isso gerava o riso. E ele imitava o próprio rei. Isso é uma coisa muito importante de ressaltar. Ou seja, o bufão ele sempre estava jogando com essa ferramenta da paródia, da crítica. Como eu disse no vídeo anterior, o bufão ele era o único que podia falar a verdade ao rei.
Era o único que tinha essa potência de falar a verdade ao rei. Ou seja, então ele usava essa ferramenta para gerar o riso, para ser cômico. Mas também vale ressaltar que era um jogo muito perigoso, o jogo do bufão. Porque ele tinha que entender claramente onde era o seu limite. Porque ele sempre estava jogando, ele estava jogando o tempo todo com a vida. Ou seja, se ele falhasse, ele perdia a própria vida. O rei mandava decapitá-lo. Ou seja, então isso é uma questão que vale ressaltar também, que essa era uma profissão séria, era uma profissão de risco, né? Mas também, conforme o tempo foi passando, foi se tornando uma profissão que era rentável, porque os bufões começaram, como eu disse também no vídeo anterior, a ser conselheiros do rei. Ou seja, então ele não só fazia rir, mas ele também aconselhava o rei. Um dos bufões mais clássicos, né, mais conhecidos e famosos, foi o Tibilo, que é um bufão que foi o bufão do rei Luís VI e do Francisco I. Ele foi um dos bufões mais famosos e era, né, a gente pode observar aqui a questão da deformidade dele. Eu trouxe aqui também mais algumas outras imagens de bufões que foram pintados na Idade Média, que demonstram um pouco de como era essa característica dos bufões. É muito bacana a gente observar essas imagens e observando essas deformidades, né, do bufão. Um dado também muito interessante é com relação a algumas coisas que as pessoas faziam. Como os bufões foram ganhando notoriedade, algumas famílias começaram a deformar os seus filhos. Ou seja, cortavam pernas, cortavam braços, amarravam os filhos para que eles ficassem corcundas, muitas vezes os espancavam para que tivessem deficiências psicológicas, porque para as famílias, algumas famílias acreditavam que se o seu filho fosse um bufão importante, ela também seria beneficiada com as riquezas que o rei concedia a esses bufões. Ou seja, era uma profissão muito difícil e que tinha gente que levava isso muito a sério, inclusive as famílias acreditando nisso. É isso, pessoal. Falamos um pouquinho mais sobre o universo do bufão e sobre algumas de suas características. Espero vocês na próxima aula e aproveitem essa quarentena e vamos estudar. Abraço!